Você quer que as tuas orquídeas deem flores, tenham as folhas bem saudáveis e floradas duráveis, como essa minha que está com flores há mais de 3 meses? Então você precisa aprender como adubá-las. Oferecer a nutrição necessária é fundamental para termos plantas saudáveis e que nos presenteiam com flores. Nesse vídeo eu vou te ensinar como e quando adubá-las e te mostrar quais os adubos eu utilizo no cultivo das minhas orquídeas. Para começar, eu quero te falar que de nada adianta adubarmos as nossas orquídeas se não estivermos oferecendo as condições corretas de luz e rega. Então, lembrando, as orquídeas devem ser cultivadas num local que elas recebam um solzinho fraco do começo do dia ou do final da tarde, mas o sol nos horários mais fortes nunca. Elas também podem ser cultivadas num ambiente que elas não recebam sol diretamente sobre elas, mas esse espaço precisa ter luminosidade abundante. A rega deve ser feita sempre que o substrato estiver seco e as raízes estiverem com uma cor mais cinza. Devemos regar em abundância até a água sair pelos furos de drenagem do vaso e nunca devemos deixar água acumulada em cachepôs ou pratinhos. E se você já faz tudo isso certinho, podemos passar para adubação. E provavelmente você já viu a quantidade de opções e marcas de adubos que existem. E pode ser que tenha chegado a uma loja e tenha ficado confuso ao ver prateleiras lotadas com opções de adubos. Tem os adubos que são sólidos, que nós aplicamos diretamente no substrato da orquídea. Tem adubos que são para a gente dissolver na água, como uma opção de cristais ou eles líquidos. E eles são aplicados através da irrigação na planta ou pulverizado nas folhas e nas raízes das orquídeas. E tem também os adubos que nós já compramos pronto para usos, que só a gente aplicar. Tem os adubos que são orgânicos, como o bocashi, a torta de mamona, a farinha de ossos, e tem os adubos minerais, que são os conhecidos NPKs. Todos eles são bons e nós precisamos identificar o que cada um deles oferece e para que serve, para podermos fazer a escolha correta. Por exemplo, se nós estivermos procurando um adubo que seja para manutenção da planta, para que ela tenha folhas e raízes saudáveis, ou se nós estamos procurando um adubo que é para estimular a floração. E podemos dizer que cada nutriente é responsável por algo no desenvolvimento da planta. E os nutrientes que elas mais precisam são o nitrogênio, o fósforo e o potássio, o N, o P e o K. E eles estão presentes tanto nos adubos orgânicos quanto nos minerais. Podemos dizer de uma forma bem resumida que o nitrogênio é responsável pelo crescimento e pelo desenvolvimento foliar da planta. Então, quando olhamos no rótulo e a porcentagem de nitrogênio é maior ou equilibrada com os outros nutrientes, quer dizer que ele é um adubo mais indicado para a manutenção da planta. O fósforo já é responsável por estimular a planta a produzir as flores. Então, os adubos que são específicos para floração têm maior porcentagem de fósforo. Já o potássio é um nutriente que deixa a planta mais forte, mais resistente às variações climáticas e ao ataque das pragas. E já que os nutrientes estão presentes tanto nos adubos orgânicos quanto nos minerais, você deve estar em dúvida em qual escolher. Então, eu vou te falar a diferença entre eles. Os adubos orgânicos, eles além de nutrir a planta, eles melhoram a condição do solo, favorecendo o desenvolvimento dos micro-organismos que ali vivem. E ele libera os nutrientes de forma lenta e por isso são pequenas as chances da gente queimar uma planta fazendo uma adubação, por exemplo. Os adubos minerais, eles já são para as plantas como uma injeção na veia. Eles liberam os nutrientes de forma rápida, então a planta responde de forma mais rápida também. E aí nós precisamos ter muita atenção em relação à dosagem. Precisamos colocar exatamente o que diz no rótulo do fabricante para evitar queimar a planta.
Uma outra vantagem é que os adubos, as formulações dos adubos minerais têm melhorado cada vez mais. Então encontramos adubos muito completos, que além do NP e o K, oferecem outros nutrientes que as plantas também precisam em menor quantidade, mas que são essenciais. São os conhecidos NPK mais nutrientes. E uma outra vantagem é que as proporções dos nutrientes nessas fórmulas são muito precisas. Então, muitas vezes, até no rótulo já diz adubo para floração, adubo para manutenção, e nós podemos confiar nisso. E antes de eu te mostrar na prática como eu faço a adubação das minhas orquídeas, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar com os amigos que, assim como nós, amam as plantas. E se você ainda não é inscrito no canal da Vem-Flor, clique em se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Eu não vou te sugerir nenhuma marca específica, você pode verificar o que tiver o melhor custo-benefício para você e que você encontre mais facilmente aí na sua cidade. Eu utilizo basicamente 2 adubos nas minhas orquídeas. Um deles é o bocashi, que eu utilizo como manutenção das plantas depois que elas já perderam as flores. E eu utilizo também um adubo com alto teor de fósforo para estimular as flores. Então esse adubo eu começo a utilizar antes da planta dar flores, enquanto elas estão floridas. Eu adubo as minhas plantas sempre uma vez por mês e quando elas estão com flores eu dou um intervalinho um pouco maior, de mais ou menos 45 dias entre as aplicações. Então, basicamente, um adubo de manutenção e um para estimular as flores. Você também pode utilizar adubos caseiros, como aquele feito com folhas de babosa, que tem mostrado excelentes resultados. Mas lembre-se de complementar com outro adubo, porque afinal elas precisam de uma nutrição bastante equilibrada para se desenvolverem saudáveis. Então, quando nós falamos de adubo, é preciso ter bom senso, não deixar de adubar, mas nunca exagerar. Se utilizar um, não utiliza o outro. E colocar a dosagem recomendada no rótulo do fabricante também é fundamental. O ideal é a gente sempre adubar as nossas plantas no começo do dia ou no final da tarde. Os adubos sólidos, eles devem ser colocados mais na borda do vaso, longe das folhas. Distribuímos o adubo e regamos em seguida. Existem também os porta-adubos, que você coloca o adubo dentro desse recipiente, fecha e posiciona na planta. E conforme você vai regando ou a planta vai recebendo chuva, os nutrientes vão sendo liberados. E se você cultiva orquídeas amarradas em árvores ou em troncos, você pode fazer uma trouxinha de adubo. É só pegar um pedacinho de TNT, de manta de drenagem ou até de meia calça feminina, colocar o adubo no centro, amarrar as pontas e posicionar, amarrar lá junto da sua orquídea. Conforme ela vai sendo regada ou a chuva vai caindo sobre ela, os nutrientes também vão sendo liberados. Os adubos solúveis nós vamos diluir em água conforme a dosagem recomendada no rótulo do fabricante. Mexe bem até diluir bem o produto e nós podemos aplicar através da irrigação, e nós vamos molhar todo o substrato da planta, ou nós podemos colocar num pulverizador e borrifar as folhas e as raízes das orquídeas. E esse é um método bastante utilizado porque as orquídeas têm grande absorção desses nutrientes através das folhas e das raízes. Só evite aplicar os adubos nas flores da orquídea para que elas durem por mais tempo. Viram como é fácil adubar as orquídeas e como não tem segredo? E essas dicas servem para todas elas. Então aproveita que a Vem-Flor produz Phalaenopsis multiflores, catatante, catleias, oncídios, miltônias e bora cultivar todas elas para deixar a casa bem florida e acolhedora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal da Vem-Flor. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!